Fala, minha galera, minha rapaziada. Vamos nessa aí. Mais um pré-jogo. Flamengo e Corinthians amanhã no Maracanã, a partir das 4 horas da tarde. Casa cheia, todos os ingressos foram vendidos. E aí? Alexandre joga? Plata vai pro jogo? Pedro titular? É o que veremos agora. Galerinha, infelizmente, né, o Alexandre não volta para essa partida, só na quarta-feira. Provável próximo jogo está de volta. O Plata treinou novamente, treinou com os companheiros, foi para campo de treinamento, né? Participou. E amanhã com certeza terá o veredito final se vai para campo ou não. Galerinha, quero começar falando com vocês a respeito, né, de uma situação que está me incomodando muito, a situação do Matheus Gonçalves, o nosso cria, né? Pois é um menino que não joga, né? O Flamengo está tendo muita dificuldade com as finalizações jogadas com a criação, principalmente quando o senhor Arrascaeta, chinelinho, Arrascaeta, tô de olho em você, Arrascaeta. Quando a Arrascaeta vai mal, o time não tem um substituto à altura, e o Matheus Gonçalves não entra de forma alguma, não entra em campo, não participa do jogo, eu não sei o que acontece, não sei o que o Felipe Luiz quer. Até porque, né, o que dizem por aí é que o Bertolucci quer tirar ele do Flamengo a qualquer custo, quer levar para outro time para ele poder jogar, mas como é que leva um garoto para fora do time se o garoto não joga? O garoto não joga, não participa dos jogos. Muito bom garoto, jogou muito bem no Red Bull Bragantino, né? Quando esteve lá. Teve a proposta do Red Bull Bragantino para voltar. O Flamengo disse que não venderia o atleta, pois queria no elenco, que seria útil, e infelizmente não joga. Então, é estranho. Cadê o Matheus Gonçalves? O que ele fez? Será que ele bateu na mãe do Felipe Luiz? Será que xingou o Felipe Luiz? Ninguém sabe. Então, assim, a gente espera que tenha mais oportunidade para mostrar seu futebol. Porque é um menino bom, um menino da base, né? Que a gente tem um carinho, a torcida tem um carinho especial por ele. Ele é malaco. Não é possível que o garoto só meta gol fora de campo. Dentro de campo, ele está resolvendo quando ele entra, né? As poucas vezes que ele entra bem, participa bem do jogo, mas Felipe Luiz tá na hora de dar um pouco de minuto a mais para esse garoto, né? Deixa ele jogar. E galera, o Pedro será titular amanhã contra o Corinthians? Tá aí a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas devido à situação que o Felipe Luiz costuma tratar seus jogadores, né, voltando de lesão, tendo em vista o carinho que ele tem com De La Cruz e Arrascaeta, muito provavelmente o Pedro começará no banco de reservas, né? Deve entrar no segundo tempo. Até porque o Felipe Luiz ele não tem feito umas coisas que eu não estou concordando, não estou entendendo muito a situação dele. Ele diz que coloca sempre os melhores em campo, os melhores disponíveis em campo, né? Mas às vezes a gente não entende muito o que o Felipe Luiz quer dizer com isso, porque são mexidas assim que eu não entendo, não compreendo. Até porque o time está precisando fazer gols, né? E ir para cima do adversário com mais objetividade. O time passa muitas vezes assim, tocando bola, é muito toquinho, muito enfeite, jogada que é simples, que você vê em qualquer outro lugar, qualquer outro time. Muitas vezes a gente se pega muito em assistir só jogo do Flamengo, né? Eu consegui parar mais com isso, ficar um pouco mais fora do Flamengo, assim, só de ver jogo do Flamengo, assisto outros jogos também para ver. E tipo, você vê jogos que o jogador abre na frente da área e só mira o gol, principalmente fora do Brasil, né? Os jogadores chutam muito de fora da área, arriscam muito e fazem muitos gols. E aqui no Flamengo, o time parece que quando chega, acaba o chuta-chuta. De La Cruz no River Plate fazia muito gol de fora da área chutando. Chegava na frente da área, tava batendo, não importa a distância, tava chutando. Abria espaço, tava chutando. Gerson, quando jogou no Marseille, morria de fazer gol desse jeito.
A bola vinha, chutava de qualquer jeito. Na seleção, o último gol que fez lá, a bola veio de fora da área, pegou de primeira, uma bola dificílima, ele pegou, acertou, caixa. E quando chega no Flamengo, os jogadores têm essa dificuldade de chutar pro gol. Você vê que aqueles gols que o Bruno Henrique fazia de fora da área, que ele rasta pro meio e bate, que o Cebolinha até fez contra o Vasco, arrastando de fora da área e batendo, é difícil ver. O Luiz Araújo, que era um jogador que sempre estava fazendo essa finalização de fora da área, sempre pegando chapa na bola, jogando no ângulo, no canto do goleiro, para uma ocasião de gol, né? Mais difícil, mais complicada para poder defender. Não acontece mais. Eu não sei o que aconteceu. É horas do Felipe Luiz? Não sei. Mas o time enfeita muito ultimamente, tá querendo tocar a bola demais, muito enfeitezinho. O Michael, pelo amor de Deus, Michael. Ele quer sempre dar um drible a mais, um toque a mais, desnecessário. Às vezes atrasa o time por causa de um drible a mais. Às vezes a finalização tá ali, só fazer a finalização o time não faz. Tá sempre levantando a cabeça pro canto do jogador. É um time assim que, ao meu ver, está com medo do gol. O time não quer perder, é claro, né? Mas, ao meu ver, está com medo do gol, porque não quer fazer gol. Aqui atrás, aqui, vocês estão vendo o time do ano passado. Vocês estão vendo alguns lances de chute de gol de fora da área, né? Foram todos os nossos gols do ano passado, tá passando aqui. Muitos gols assim que você vê que de fora da área o time batia, queria, era mais objetivo, muito por conta do Pedro que está disponível, né? Então, se o Felipe Luiz começar a utilizar o Pedro desde o início dos jogos, a partir de hoje, eu creio que vai dar uma melhorada, porque o Pedro é esse cara que sempre está querendo fazer o dele, não tem medo de zagueiro, não tem medo de goleiro, do jeito que der para ele finalizar, ele finaliza, faz os gols. Então, que tenha isso com essa partida contra o Corinthians, né? E galera, uma coisa que está me incomodando muito no Felipe Luiz, e eu quero que vocês entendam que eu dizer isso, eu não quero que o Felipe Luiz saia. O Felipe Luiz é um bom treinador sim, mas está em formação e tem coisas que ele precisa melhorar, principalmente na parte da coletiva. Que como ele é um treinador novo, ele ainda fala muitas coisas que, ao meu ver, não deveria falar publicamente. Porque quando ele fala publicamente, o time entende que tudo está certo, né? O Felipe Luiz está com a mania muito grande de chegar na coletiva e elogiar os jogadores dele. E elogiar assim, por nada. Por muitas vezes porque a pergunta é um tom acima, um pouquinho acima, que a galera que vai cobrir o Flamengo lá, que faz as perguntas, geralmente não sobe o tom com o Felipe Luiz. Até porque está sempre ganhando, né? Nunca tem, quase nunca, 2 vezes só teve o resultado adverso. Aí a galera sempre tá com os pés no chão nele, pergunta mais de campo e bola, que é o que ele gosta de falar. Mas assim, ele toda coletiva que vem, ele fala que os jogadores dele foram bem, que cumpriu o que pediu, que são dedicados, que são jogadores esqueci a palavra, excepcionais, são jogadores sempre que estão se entregando, se doando, fazendo o que ele pede, mas a gente vê que muitas vezes não acontece. Ele pode fazer essa passada de mão na cabeça para tentar trazer o jogador para eles, para não perder o grupo. Mas isso também gera no jogador conforto, né? Acha que está tudo certo, que o que ele está dizendo ali, está externando para todo mundo, né? Para nós torcedores, é que tá tudo bem. E a gente não sabe que as coisas não estão bem. Quando o próprio Alexandre fala que o time precisa de mais fome na saída do jogo lá da Libertadores, que o Flamengo empatou contra a LDU, já é um sinal claro que tem alguns que estão incomodados com isso, né? Com o excesso de preciosidade do time. Não pode. E sempre com a mesma história, né? Se pegar o último lugar da tabela e pegar o segundo lugar, ele sempre fala a mesma coisa. Que não, que o time impôs muita dificuldade para ele, para o time dele, que soube marcar, que o time foi bem montado. E, poxa, não é isso que a gente quer ouvir. Porque todo jogo do Flamengo, a gente espera o quê? Uma goleada, né? Todo jogo é uma goleada. O torcedor é desse jeito, é passional. Mas a gente também vê que contra os times de menores força, não é pra gente sofrer. Não é pra gente sofrer tanto para marcar um gol. E no final da partida, o time que só ficou atrás, só ficou se defendendo,
Felipe Luiz chegar a dizer que o time fez uma tática excepcional contra ele, que marcou muito bem. Não, o time não marcou muito bem. O time fechou uns 11 atrás da linha da bola e, infelizmente, o time não tem uma jogada rápida, um toque de bola rápido, um lance envolvente. Jogador do 1 para 1 muitas vezes não vai para cima no 1 para 1 para tentar driblar 1, 2 e achar a jogada de gol. Isso não acontece, infelizmente não acontece. Então, assim, são coisas que chateiam, né, da gente ouvir. E os jogadores também vêm com o mesmo discurso, já é combinado esse discurso de dizer que o time 20º colocado jogou muito bem, se postou muito bem contra o Flamengo e a gente não conseguiu fazer. Mas isso, todo mundo sabe que isso é uma desculpa. No meu ver, é uma desculpa pela incapacidade dos caras de fazer gols. Porque chance cria muita chance criada. Muitas vezes, uma bola que o Rossi chuta para o ataque, alguém desvia de cabeça, já é uma chance criada e simplesmente chuta para fora, não chuta. Quer dar um toque a mais, um drible a mais, perde a bola. Acaba levando a bola para a saída da área e não resulta em nada. Então, a gente tem que parar para observar mais isso e cobrar mais isso deles também. Porque isso é errado. No meu ver, é errado. Você achar que todo adversário lhe impõe dificuldades, sendo que, né, muitas das vezes não. E agora um assunto que eu quero comentar com vocês e eu quero a participação de vocês também, que é a respeito do Arrascaeta. A gente não está aqui para criticar o Arrascaeta, de dizer que o Arrascaeta é um bagre, que não serve de nada, mas, no meu ver, o jeito que o time do Felipe Luiz joga é de muita pegada, de muita correria. E eu vejo o Arrascaeta no momento, parado. Um jogador que joga muito parado, não marca, é aquela coisinha, dá um miguezinho ali, volta até o meio ali, até onde dá e pronto. Não corre, não marca. E tipo assim, pra mim, era um jogador que no momento atual, é difícil falar isso, mas no momento atual seria banco. Não vejo o Arrascaeta encaixando muito nesse time. Fez 2 gols contra o Juventude, outra rodada fez gols, fez jogada, deu passe, mas pra mim assim, quando ele quer realmente, é muito bom jogador, acima da média, um dos melhores do Brasil, mas quando quer. E muitas das vezes a gente vê o Arrascaeta em campo daquele jeito, soneca, dormindo, não quer nada com o jogo, você vê que ele está disperso, não está na situação. E para mim, pelo jeito que o Felipe Luiz joga, ele deveria tirar o Arrascaeta, avançar o De La Cruz, para botar ele realmente na posição que ele joga, que a gente sabe que ele joga muito bem assim na seleção do Uruguai, e entraria com o Alan. Fazer uma dupla com 2 volantes de pegação, que ia ser muita pegada realmente, ia pegar mais do que jovem dinâmico na balada. Os homens iam morder de verdade ali. Pulgar e Alan. Faria essa dupla de volantes, de muita pegação e também de muita construção de bola, que o Pulgar e o Alan realmente eles sabem jogar no meio, sabem sair jogando, tem um toque rápido. O Alan principalmente toca muito rápido, está numa fase boa, está merecendo um lugar no time. E o Gerson ele não tira, né? De jeito maneira ele tira o Gerson. Então ele continuará ali com o trio de ataque dele. Porém, no meu ver, a minha escalação ideal não seria essa. Muitos de vocês não vão concordar, vão criticar. E deixem aqui embaixo o que vocês acham disso também que eu estou falando no momento. A minha formação ideal hoje, com todos à disposição, todo mundo 100% podendo jogar, seria Rossi, Wesley, Danilo, tiraria o Ortiz, deixaria o Ortiz no banco um pouco, está muito fora dos jogos. Estou achando que o Danilo está assim, Danilo não, o Léo Ortiz está um pouco fora do jogo, está ficando sempre perdido, está sempre inventando um passe, errando passes bestas, que não é para errar. Então seria Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Plata e Pedro. Aí vocês falam, você está se contradizendo, você quer que o Arrascaeta jogue fora, fique de fora,
E o Gerson também, você estava criticando agora, e tá botando os dois no seu time ideal. Mas, assim, tendo aí no caso tá tendo 3 jogadores de contenção, né? De muita contenção, de muita marcação no meio de campo. Então, quando o time perdesse a bola, seria um 4-3-3, porém, o Arrascaeta subia. Ia cair mais pela esquerda, o Plata na formação 4-4-2, no momento da bola, seria o jogador que faria a dupla de ataque com o Pedro, que eu acho que se encaixaria muito bem. E a gente teria o jogador reserva, né? O bendito reserva da Arrascaeta, que seria o De La Cruz. Aí teria Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, tanta gente para entrar, né? Que aí o time, no meu ver, no meu ponto de vista, não perderia tanto assim. Quando trocasse, o time não mudaria tanto de estrutura. Continuaria sempre a mesma estrutura, o time encaixado. Cebolinha poderia entrar fazendo a mesma posição da Arrascaeta, De La Cruz também. O Luiz Araújo faria a disputa com o Plata. Michael já jogou daquele jeito, daquele lado, com o Jorge Jesus no Hilal. Poderia fazer também. E o BH dividiria com o Pedro, né? E o Juninho correndo por fora, que infelizmente o Juninho é uma aposta, né? E até agora, muito guerreiro, muito lutador, nos deu um carioca, ao meu ver, né? Quando fez o gol lá. Mas, mesmo assim, corre por fora ainda, que não dá, né? E agora, após a minha formação que eu faria, a provável escalação de amanhã para o jogo contra o Corinthians, divulgada no GE, né? Onde eu peguei a fonte foi o GE. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, o Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael, Pedro e Bruno Henrique. Esse seria o time divulgado, a escalação divulgada pelo GE, com algumas alterações ali, podendo ser alguma surpresa, né? O Pedro poderá ser titular, ninguém sabe se iniciará a partida, provável que não. E o Plata tem suas dúvidas, né? Treinou novamente, mas acho que não começará o jogo, pouco provável de iniciar a partida, né? De iniciar a partida e também de entrar no jogo, né? De entrar no jogo. Acho que dependendo do resultado do Flamengo, não entrará o Luiz Araújo. E o que eu espero para amanhã? Bom, meu placar para amanhã é um 2-1. Gols de Bruno Henrique e Pedro. Um no primeiro e um no segundo. E o Flamengo vai tomar um, no meu ver. Tomará um gol, porque dá muita chance ao adversário em contra-ataques. E o Corinthians tem o Memphis, né, que está jogando esse início de brasileiro muito bem. Demitiu o treinador lá do Corinthians, né? Dorival vai estar no Maracanã. Maracanã lotado, carga total de ingressos vendidos, já falei no início, repetindo agora. E então, o Memphis está se destacando. Acho que o Flamengo vai dar uma vacilada ali, vai tomar um gol, 2-1 pra gente. E eu espero que amanhã o jogador tenha mais atitude, né? Pare de preciosismo, toquezinho de bola o tempo todo, sem rumo. Essa é a palavra, sem rumo. O jogador faz jogada ali sem rumo, sem visar o gol. Espero que o time esteja intensidade na marcação e muita atitude na frente do gol. Achou bola, bate. Achou bola, bate. Não fica pensando, eu vou tocar, a torcida vai vaiar. A torcida não vai, a torcida quer ver o gol. Se você chutar no gol, o goleiro defender, for para fora, passar perto, a torcida vai lá aplaudir, não vai criticar por você ter tentado. Melhor tentar do que não fazer nada, né? Então, assim, espero que o jogador tenha atitude, joguem de forma séria, de forma mais atenta. O Corinthians não é um time besta. Se ficar nessa de, tá em crise lá, time é isso, time é aquilo, só tem um jogador, Yuri Alberto perdendo muitos gols, como sempre, mas uma dessa aí, você sabe, é igual o Palmeiras. Sobra uma bola, os caras chutam, desviam em alguém, pá, é gol, os caras ganham o jogo. E a gente perde, né? E o resultado amanhã é muito importante pra gente. Se a gente ganhar pelo placar mínimo de 1-0 e o Palmeiras perder, a gente pula para a liderança por causa do nosso saldo de gols. E já abre ali 3 pontos, né? Do
3 não, 4 pontos. 4 pontos do terceiro colocado, que já é uma margenzinha já boa, né? Para começar já a ganhar aquela gordurinha, já começar a sair, porque no momento o Fluminense está perdendo. E eu acho que vai continuar perdendo. Acho que o Botafogo ganha hoje. Tá 1 a 0 para eles. O Fluminense tem 10, Red Bull Bragantino tem 10. E para mim também perde contra o Santos. O jogo é na Vila Belmiro. Eu acho que o Santos ganha esse jogo. Então o Flamengo se mantém em primeiro. O Palmeiras fica em segundo com os mesmos 14 pontos, né? Porém, o terceiro e o quarto, 10 pontos. Então, o Flamengo tem tudo para já começar, já ganhar aquela velha gordurinha, para quando chegar no final do campeonato precisar poupar um jogo aqui, um jogo ali, por mais que o Felipe Luiz diga que vai priorizar o brasileiro, mas a gente sabe que a nossa torcida vai cobrar, a gente não vai aceitar de priorizar o Brasileirão em detrimento da Libertadores, porque infelizmente o Brasileirão é muito bom ganhar, mas o Brasileirão não nos dá a oportunidade de jogar o Super Mundial, né? Não nos dá classificação para o Super Mundial, muito menos para o Interclubes, né? Que agora vai ser chamado o Mundial de Clubes, que a gente jogava todo final de ano, vai ser o Interclubes, um pequeno Mundial. Então, a gente quer ganhar a Libertadores, né? O campeonato mais importante, é o que mais dá emoção. Então, assim, eu espero que os jogadores também pensem assim, e o Felipe Luiz e o Boto principalmente pensem assim a respeito, né? Porque se for só por ganhar a Copa do Brasil, que é mais fácil, dá mais dinheiro do que Brasileirão, mas tem menos nome, né? Mas se você não for olhar o que vai lhe ceder isso, lhe conceder isso, é melhor você começar a ouvir a torcida, que a gente quer a Libertadores e quer o brasileiro. E não é um ou outro, não, a gente quer os dois. Temos um elenco para isso, um elenco milionário, um elenco de jogadores estrelados, jogariam em qualquer time do Brasil. Muitos que estão no banco seriam titulares em 19 times do Brasil, só são banco no Flamengo, então assim, a gente precisa que nossos jogadores entendam isso. Entenda que a torcida cobra porque o time é capaz disso, o time foi montado para isso. E é isso, amanhã apoiar, né? Apoiar ao máximo, apoiar de casa, apoiar quem for no estádio, se manter lá gritando o tempo todo, botando o time para cima, cobrando, sim, cobrando. O jogador começou a enfeitar demais, começar a vaiar, a torcida tem que mostrar que não está gostando dessa situação das chances desperdiçadas, a gente tem que cobrar. Quem vai no estádio tem total direito de cobrar, desde que não ofenda, desde que não machuque ninguém, mas o direito é seu de vaiar, de cobrar. Se também não quiser, o problema é seu, posso fazer nada, mas vou estar em casa mandando minhas energias, né? Assistindo o jogo, fazendo minhas análises. Não gosto de postar o pós-jogo no mesmo dia, porque às vezes acontecem umas coisas, a cabeça da gente fica quente em relação ao jogo. Então é melhor a gente pensar um pouco no outro dia, reassistir o jogo novamente, ver os melhores momentos, que aí você já sabe o resultado, você consegue analisar o jogo de outra forma. Aí fica melhor para a gente fazer uma análise mais detalhada, mais realista, né? Não só com o coração que a gente viu do jogo, mas de forma mais racional, para não ser injusto e também colocar alguém na cruz, como sempre a gente gosta de fazer, né? A gente pega um jogador e fala, você errou tudo e a culpa é sua. E às vezes não é assim. Às vezes é aquele jogador que a gente passa a mão na cabeça, mas fulano de tal é muito bom, não sei o que, nos deu título, isso e aquilo, mas ele foi o que mais errou, mas a gente passa a mão na cabeça e acaba que ele passa despercebido. É isso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo. Comenta aí o que você acha que vai ser, como vai ser o jogo, o que você tem a esperar do jogo, seu placar, diz aí. E fala aí, deu uma mudança no cenário, botei no meu local de trabalho, que eu trabalho aqui embaixo, que é meu setup de trabalho, não parece mais um setup de trabalho. Vou deixar aqui por enquanto, que eu consigo fazer mais
os vídeos enquanto trabalho, uns 10, 20 minutinhos rapidinho aqui, faço um vídeo para vocês. E não deixo de postar, né? Como aconteceu na terça-feira, que eu não coloquei o pré-jogo e nem o pós-jogo porque eu não consegui gravar. Tava trabalhando e o jogo era na terça, eu pensei que o jogo era na quarta. Eu tava tão revoltado com o Flamengo que não olhei a tabela, o jogo era na terça. Eu pensei que era na quarta, acabei que não fiz, mas espero não dar essa bola fora de novo e continuar sempre mantendo as frequências de vídeo assim de pré e pós-jogo. Não vou fazer vídeos diariamente porque é chato também, né? A gente ficar falando de tudo, muitas vezes os assuntos se repetem toda hora. Uma coisinha aqui, outra que muda e a gente fica falando e sempre é a mesma notícia. Então, para poupar o tempo de vocês, eu venho, por enquanto, só falando de pré-jogo. A não ser que aconteça alguma coisa, né? Uma contratação espetacular, alguma coisa muito urgente, uma coisa realmente relevante, a gente vem e conversa. Falar de contratação, de Jorginho, disse aquelas especulações. O Boto não confirma nada para ninguém. E o que a gente sabe é de Jorginho é isso. A novela que segue. Então, não tem por que ficar falando de assuntos não relacionados a campo e bola. Pelo menos para mim, né? Que eu não tenho tantas informações. O que eu vejo, eu também vejo de colegas do YouTube. E assim, o resto é campo e bola. Muitas vezes a gente só fala no dia do jogo mesmo, então é melhor aí continuar assim. Certo? Espero que tenha gostado. Deixe aí suas opiniões. O que você achou? O que você achou da análise? O que você espera do jogo? O que você achou do cenário improvisado? Quero comprar uma bandeira para colocar aqui em cima. Acho que vai ficar legal. E é isso. Fiquem todos bem. Até amanhã. Espero que o Flamengo ganhe. 2-1 meu placar. Espero vocês no pós-jogo. E tomara que com a vitória do Mengão. Show? É isso, valeu. Deixe seu like, se inscreva. E é nóis.